Pode mandar. Boa noite a você, minha amiga, meu amigo. É com grande satisfação que a gente inicia aqui o primeiro CondoCast do ano de 2026. Aproveitar, desejar que seja um ano assim repleto de coisas boas na vida de cada um, dos familiares, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, e que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas, nos abençoando e nos guiando cada vez mais pelo caminho correto. A gente hoje tem o prazer aqui de receber alguns dos nossos convidados. Eu vou já falar aqui da nossa convidada, a Regina Ramos. Ela que é poetisa, autora do livro Sobrevivência, Poesias, Prosas e Memórias. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação recebê-la aqui, viu, minha irmã? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse programa tão maravilhoso, e agradeço pelo convite aqui do nosso amigo Zé Carlos. Agradeço estar dividindo a mesa aqui com a outra convidada, né, a Cleo. E é isso aí. Vamos fazer um programa bem bacana, um bate-papo legal. Com fé em Deus. Daqui a pouco a gente vai te ouvir mais, você falar um pouco, né, dos seus projetos, né, das suas caminhadas que você tem aí nessa empreitada, e a gente quer muito te ouvir, viu? Ok. Também estamos aqui com a nossa companheira Creonice, que é a nossa companheira, amigona do peito aqui, ela que é vice-presidente da UGT Nacional, sempre está aqui nos ajudando e contribuindo, né, para que esse projeto que nós iniciamos aqui, que tem dado muito certo, né? Graças a você, ouvinte, tem dado muito certo, temos batido recordes aqui, maravilhosos, e para a gente é muito satisfatório, né, a sua participação, a sua presença, o seu envolvimento nesse projeto, que é um projeto voltado a você, a sua família e toda a sociedade. Obrigado, viu, Cleo? Nossa, eu que agradeço. 2026 maravilhoso para todas e todas, que a gente tenha muita saúde, sabedoria, e o restante a gente vai conquistar ao longo desses anos. Amém. Prazer estar aqui com vocês O novamente. prazer é todo nosso, viu? E também estamos aqui com o nosso grande amigo, né, o Zé Carlos, ele que é terapeuta, na defesa da questão do álcool e da droga, é um conhecedor profundo nessas relações, até porque nós sabemos que, lamentavelmente, é uma doença que ela não mede distância, não mede casa, não mede cor, razão social e financeira. Ela invade simplesmente sem bater na porta e acaba fazendo uma tragédia, tanto com a pessoa como com seus familiares. E o Zé Carlos é um combatente na defesa dessas duas situações que acaba trazendo muitas dores e muito sofrimento às famílias. Zé. Olha, obrigado, uma boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. É uma satisfação mais uma vez, né, Chiquinho, de estarmos juntos aqui, Regina, Cleo, que é uma guerreira também nessa área de dependência química. Na verdade, é uma companheira que participou de muitas palestras, de cursos e etc., né, para salvar vidas. E é o trabalho que nós desenvolvemos aqui dentro do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que esse ano, Cleo, 24 anos, hein? 24. Carambola, né? Passa o E tempo. além de 24 anos, esse mês é um mês super importante para mim. Que em janeiro eu completei 9 anos que eu parei com refrigerante, dia 26 eu completo 71 anos, e dia 29, 41 anos totalmente livre das drogas. Então você que está nos assistindo, o Sindicato Comerciário tem esse trabalho social 100%, e pode nos procurar que será muito bem atendido. Obrigado, Chiquinho. Obrigado você, Zé. Também aqui eu quero registrar aqui o trabalho dos nossos grandes amigos aqui, o Fabinho. Estamos aqui. O Esdras, companheiros que fazem acontecer esse projeto aqui, e também agradecer ao presidente Ricardo Patá, que é o presidente da UGT Nacional e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, um grande amigo, parceiro, que nos cedeu esse espaço para que a gente possa falar com você, trabalhador e trabalhadora do sistema de transporte, e todos os seus familiares e amigos. Bom,
Vamos iniciar o nosso... Chiquinho, Sim, tem querido. 1.600 pessoas na rede. 1.600 pessoas já ao vivo, simultaneamente. E já tem uma mensagem para você aí. Muito obrigado, viu? Você que Já é a segunda está mensagem chegando. nos participando aqui conosco, é uma honra. Repetindo, sem vocês aqui, esse projeto ele não teria sucesso. É a sua participação, é a sua confiança, é o seu respeito, né, por nós, por os nossos convidados, né, que vêm aqui para tratar de assuntos especiais. E eu queria já, antes de a gente entrar em alguns temas, Creu, nós tivemos uma notícia muito triste a semana passada, do caso daquela moça que foi atropelada e arrastada por mais de 2 quilômetros, né, ali na Marginal, e lutou pela vida, né, fez todo o esforço dela. Como eu mencionei aqui, nós trouxemos aqui um médico que é o nosso grande amigo, o Dr. Herbert, e a esposa dele foi uma da equipe que cuidou dessa moça, né, inclusive nas amputações das pernas dela. A esposa dele participou daquele grupo, né, de profissionais que acabou tentando salvar a vida dela. Mas infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, ela vinha sofrendo muito, a família sofrendo muito. E o que a gente pede agora é que a justiça faça a justiça, né? A justiça faça a justiça com esse canalha, esse criminoso que ceifou a vida de uma moça de 31 anos, né? Deixando filhos para trás e simplesmente tirou a vida dela como que fosse qualquer dos objetos. E é algo que a gente vem aqui batendo na tecla sempre aqui em relação às mulheres, em relação à defesa das mulheres, em relação à agressividade, né? Mulheres, não permitam nunca, né, que você seja espancada, seja por um namoro, seja por um marido. Ele não é seu dono, você não é objeto dele, e não permita. O primeiro tapa, você já tem que tomar providência, porque se você aceitar o primeiro, vai vir um segundo, terceiro, 10º, e depois vem uma agressão maior e quem sabe até uma fatalidade de tirar a sua própria vida. Então é importante que as mulheres se valorizem em relação a isso, porque é inadmissível. E você, deputado federal, você, senadores da República, tem que se ater a essas questões, e as leis têm que ser endurecidas. Precisam ser endurecidas para que esses canalhas paguem, e paguem muito caro. Porque a questão da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, Cleo, Regina, Zé Carlos, a gente entende que ela funciona sim, não podemos negar isso. Mas ainda ela é branda em relação a muitas coisas. E lamentavelmente tem juízes ainda que acabam esperando para ver acontecer uma gravidade, ou delegados de polícia, ou delegadas, acaba tendo um pouquinho de paciência, e nesse pouquinho de paciência acontece uma fatalidade maior. Eu acho que tem que ir para a cadeia, Zé. Tem que ir para a cadeia, tem que pagar. Porque se começar a colocar na cadeia esse tipo de agressores, nós vamos evitar muitos feminicídios nesse país. Por isso que é importante a gente tocar esse assunto e não deixar aqui passar batido nunca, porque é um tema que nós precisamos explorar bem. Cleo, por favor. Bom, gente, então já iniciando aqui comigo, Regina, é um prazer conhecer vocês, sabe? Eu tenho certeza que você tem uma trajetória maravilhosa para nos falar, para nos contar, que você chegou até aqui, né, e com publicações e com histórias, e né, uma poetisa, e você escreve sobre sobrevivências, prosas e memórias. Exato. E muitas mulheres hoje sobrevivem ainda a esse mundo patriarcal, onde ainda homens acreditam e vivem como se eles fossem donos dos corpos das mulheres. Dono dos corpos das mulheres, e hoje as mais violentadas, as que mais sofrem, que mais perdem suas vidas são as mulheres pretas. Porque nós sabemos ainda da grande dificuldade que todas as mulheres, mas quando eu digo, e repito todas as vezes, que a cor da pele potencializa a discriminação, potencializa a violência. Porque a maioria das mulheres pretas estão ainda morando em vulnerabilidade, em condições muitíssimo precárias, e que nós não podemos deixar de falar em nenhum momento. Isso eu enalteço sempre, nosso companheiro Chiquinho, porque ele, desde o primeiro episódio, né, o primeiro podcast, ele disse: em todos os episódios nós vamos falar sobre a violência contra a mulher, e eu digo sim,
porque nós precisamos lembrar a todo tempo, a todo momento, o quanto é importante falarmos sobre isso. Porque hoje nós precisamos falar, porque a violência contra a mulher ainda é muito frequente, muito no nosso dia a dia, por falta de você levar informações para as mulheres, levar empoderamento para essas mulheres. Tá? A questão da autonomia econômica para as mulheres. Nós precisamos qualificar essas mulheres. E não tem outra forma a não ser a informação. Dizer para essas mulheres que muitas instituições, assim como os sindicatos comerciais, a OGT, têm hoje parcerias grandíssimas com ONGs, com o Ministério do Trabalho e Emprego, onde estão aí realizando curso de qualificação que vai poder dar essa autonomia às mulheres. Empresas que querem contratar essas mulheres e que não tem nenhuma discriminação na contratação. Zé, hoje nós estamos com um grupo e que a maioria dessas pessoas que estão realizando esse curso são pessoas que passaram por todo um processo de álcool e outras drogas. Que legal. Pessoas que querem ser resgatadas, que querem realmente voltar a ter sua cidadania. Eu quero que você vá lá conhecer. Tamo e junto. muitas mulheres, tá bom? Muitas mulheres. Ainda são muitos homens que estão nessas condições, né, de resgate, mas nós estamos com muitas mulheres, e a maioria dessas mulheres são mulheres pretas. Então nós precisamos falar sobre isso, falar da importância de ter esse conhecimento, falar da autonomia dessa mulher, do empoderamento dessas mulheres e dizer não à violência. Não precisamos nem esperar o primeiro tapa, o primeiro grito, a primeira ofensa, Exatamente. o primeiro desrespeito. Você tem que dizer, basta, eu não preciso disso. É muito importante homens, mulheres, casais héteros, sabe, se relacionarem, casais homoafetivos, se relacionarem, sabe, mas tudo tem que ter um respeito. E nós precisamos falar disso o tempo todo. Eu acho que parabéns, Chiquinho, por estar sempre trazendo o tema contra a violência contra mulheres. Isso Parabéns nós a não podemos todos deixar de nós, falar. né, Creu? Porque isso aqui é uma obrigação, um dever nosso, né? Como cidadão, né? Como homens, filhos de mulheres. Nascemos uma mulher, então a mulher tem que ser muito valorizada. Inclusive eu quero mandar um beijão à minha mãe, tem 82 anos de idade, tá firme e forte, aí, tocando a vida. E É aquilo que eu falo, né? Metade do mundo é mulher, e mulher. a outra metade nasceu de uma mulher. É isso. Então é não isso. tem como não respeitar. Mas ainda temos alguns canalhas Opa! que acham que não nasceu de uma mulher, né? Exato. Que não tem uma mãe, ou não teve uma mãe, não tem irmãs, não tem filhas. E é um absurdo, né? A agressividade, a que ponto chega da violência contra a mulher. E a gente ainda, Creu, há de ver, Deus há de nos permitir de ver ainda isso acabar nesse país. Porque a mulher tem que ser valorizada e respeitada e não pode ficar apanhando de quem quer que seja e muito menos ter sua vida ceifada. Então eu quero te ouvir, a nossa companheira Regina, falar dos temas que ela desenvolve. E também, se quiser tocar nessa questão do feminicídio, também está aberto para você, viu? Ok. Muito obrigada pela oportunidade, Chiquinho. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje, por exemplo, ontem e hoje, depois que eu fechei com o nosso amigo Zé Carlos, eu estava me preparando, porque toda vez que eu vou falar tem que me preparar, né? E aí eu estava assistindo já alguns podcasts de vocês, então eu já conheci a Cleo através do podcast, Chiquinho, né? E vi que vocês dão oportunidade para as mulheres, né? E isso é super importante. Então, o fato de estar aqui nessa mesa, né? Tem 2 homens lá, 2 mulheres aqui, tem os meninos trabalhando ali. Então, assim, a gente já se sente até mais à vontade, mais confortável de trazer a palavra, de falar alguma coisa, né? Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco de poesia, né? Às vezes a vida é muito pesada, né? Quando se fala de feminicídio, etarismo, preconceito racial, esse tipo de coisa. Então, é aí que a poesia entra. Eu acredito muito na poesia como uma válvula de escape, uma maneira de deixar a vida um pouco menos pesada do que ela costuma ser, né? Por conta de tudo que a gente vivencia no dia a dia. E aí eu vou falar um pouquinho da minha vida, mas antes eu sempre falo um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe, como eles se conheceram para chegar na minha trajetória. Então, sem mais delongas, meu nome é Regina Ramos, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo,
ali na região ali de Hermelino Matarazzo, próximo a São Miguel. Eu fico ali entre Penha e São Miguel. Sou nascida e criada, né, nessa região, né? E sou filha de um baiano, imigrante nordestino, que veio para São Paulo para tentar a vida, né? Melhores condições de vida. Lá pelos anos 40, por aí, meu pai veio de pau de arara, de carona. Conseguiu chegar em São Paulo e conseguiu o primeiro emprego dele, depois de muitas tentativas e erros, conseguiu o primeiro emprego com a carteira assinada na construção civil. E foi levando a vida assim, né? Trabalhando, ralando e tal. Aí agora eu vou para a história da minha mãe. Prepara um pouquinho. Minha mãe nasceu em Minas Gerais, bem aqui na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro, nesse triângulo, assim, quase chegando aqui em São Paulo. E diferente do meu pai, a minha mãe, ela perdeu o pai dela muito cedo, ela ainda era bebê, e depois, alguns anos depois, ela perdeu a mãe. Então ela ficou órfã, e o que aconteceu? Ela tinha, acho que 5 ou 6 irmãos, os irmãos foram separados, cada um foi dado para uma família, e ela nunca mais teve contato com os irmãos. E a casa que ela foi morar, que ela foi adotada, entre aspas, ela, na verdade, ela não foi adotada com carinho. Ela foi para trabalhar em um regime análogo à escravidão. Tá? Então, quer dizer, a vida da minha mãe, até mais ou menos os 17, 18 anos de idade, foi dessa forma. Depois de sofrer muito, ser humilhada nas casas que ela trabalhou, sem salário, sem nada, ela conheceu uma senhora idosa que a trouxe para São Paulo, ali na região de Guaratinguetá, Aparecida do Norte. Ela veio para São Paulo e ficou trabalhando com essa senhora. Aí realmente foi um trabalho, ela foi muito bem acolhida. Essa senhora tratou ela realmente como mãe. Ensinou várias coisas para ela, levou ela para a igreja, coisa e tal, né? Só que pouco tempo depois, a vida foi dura com ela. Essa senhora acabou falecendo, minha mãe se viu sozinha novamente. E aí, ela conseguiu, depois disso, né, vir para São Paulo, capital, e ela conseguiu um emprego numa espécie de pensão que tinha um restaurante pequeno, né? E ela começou a trabalhar lá de ajudante de cozinha. E esse restaurante que ela trabalhava, esse local, eles serviam comida para os operários da construção civil que costumavam almoçar nesse lugar. Então foi assim que meus pais se conheceram, se casaram, tiveram 10 filhos e eu sou a número 4. Tá? Parabéns. E aí, acho que meu pai teve a oportunidade naquela época, né, lá pelos anos 50, final dos anos 50, ele foi trabalhando na construção civil e ele conseguiu ir trabalhar em Brasília. Então, minha mãe ficou em São Paulo aqui, porque aí já foi nascendo os filhos, né, com as crianças, e ele foi trabalhar em Brasília por um tempo. E lá eu acho que ele conseguiu uma graninha mais ou menos, aí ele voltou para São Paulo, comprou um terreno, levantou 2 cômodos e saiu do aluguel, que eles moravam aqui na região da Consolação, aqui na região central, e naquela época muitos negros moravam na região central, né? Aí depois, com a gentrificação, os negros, os pobres foram empurrados para as periferias, né? Uhum. Aí meu pai comprou um terreno lá na periferia, construiu 2 cômodos e foi levando a vida. Mas aí, mais uma vez, o que aconteceu? Na construção civil, ele sofreu um acidente e esse acidente afetou o coração dele. Então, ele não pôde mais trabalhar. Deus. Ficou recebendo um benefício que era um salário mínimo. Então, você imagina, com família, um monte de filhos, né, 10 filhos, e um salário mínimo, não dava para sobreviver. Aí minha mãe, muito sábia, né, falou, tem que fazer alguma coisa. E aí, como ela tinha uma certa habilidade na cozinha, ela começou a fazer doces e salgados e começou a vender na porta das escolas do nosso bairro. Colocava tudo assim, os salgados numa cesta e tinha um caixotinho de madeira que ela colocava os doces e tal, né? E andando naquelas ruas de terra, né, em São Paulo dos anos 60, 70 por aí, era tudo rua de terra, né? Uhum. E minha mãe ia na porta das escolas para vender. Então, a primeira lembrança afetiva que eu tenho da minha vida é eu com 5, 6 anos de idade, eu indo com a minha mãe na porta das escolas para vender doce, para ajudar, né? Ajudar entre aspas, porque uma criança... Mas, enfim, dos meus 6 anos de idade até os 17,
quando eu terminei o colégio, minha vida foi assim, vendendo doces e salgados, que minha mãe fazia, na porta das escolas. Ou seja, a vida não foi fácil, mas, gente, foi complicado. E só que aí nesse meio tempo, né, o tempo foi passando, a saúde do meu pai foi ficando mais debilitada, minha mãe também foi envelhecendo, tal, né, foi problemas de saúde. E aí chegou uma hora que eu fiquei sozinha, eu e meus irmãos, claro, né, vendendo doce na porta de escola. E assim eu terminei o colégio e depois eu fui trabalhar, né, também com carteira assinada, porque a vida, né, meu pai também teve mais um problema de saúde, que ele teve um AVC, acabou falecendo muito cedo. Ou seja, eu e meus irmãos, a gente desde cedo teve que trabalhar, ralar, né? Quando eu terminei o colégio, eu não pude ir para a universidade, porque eu não tinha condições de pagar. E aí, fui trabalhando, só depois de 5, 6 anos que eu consegui fazer a faculdade, que foi ali na Faculdade Zona Leste, ali na região do Tatuapé, do Carrão. E aí eu fiz letras, me graduei, tá? Mas nesse meio tempo eu já trabalhava em outro serviço, né? Trabalhava na área administrativa de uma empresa, comecei como datilógrafa, fazendo serviços de escritório geral, carimbando, datilografando, emitindo notas fiscais, né? E fui sobrevivendo dessa forma aí. Enfim, eu comecei a trabalhar muito cedo com a carteira assinada e também me aposentei muito cedo. Em 2015, depois de 35 anos de trabalho, eu já me aposentei. A empresa que eu trabalhava me desligou, né? Porque eu já era aposentada, me aposentei. Então, só para não prolongar muito a história, acabei me aposentando e aí falei, agora eu vou descansar, né? Desde os 6 anos de idade, trabalhando sem parar. Mas, enfim, a vida não foi bem assim. Um irmão meu que já tinha um problema de saúde, a saúde dele estava muito debilitada. E eu comecei a acompanhá-lo para levar para o hospital, coisa e tal, né? E aí passou mais um tempinho, aí veio um negócio chamado pandemia. Na pandemia, a saúde dele piorou muito mais. E eu fiquei encarregada de levá-lo para o hospital, para consulta, internações, enfim. Meu irmão acabou falecendo. Durante a pandemia, nós perdemos 2 irmãos em 2 meses, eu e minhas irmãs, né? E aí a vida ficou meio sem sentido, né? Só que, nesse meio tempo, minha irmã mais velha conheceu umas pessoas que eram da USP e tal, né? Ela estava participando de uma horta comunitária e ela recebeu um convite para ir participar da USP Leste, que tinha um projeto lá para pessoas 60 a mais. Como ela não poderia ir, chegou em casa, minha irmã falou, Regina, vai lá participar da USP. Enfim, para encurtar a história, eu acabei indo para a USP, chegando lá, foi uma virada de chave na minha vida. Eu que estava em luto, porque tinha perdido 2 irmãos, comecei a participar de vários projetos, fazer várias disciplinas, várias atividades, e isso foi em 2023, ou seja, apenas 2 anos atrás, né? Estamos indo para 3 anos agora. E aí eu comecei a participar, fiz vários projetos lá. E aí logo no primeiro semestre de 2023, teve uma mostra de talentos lá na USP e pediram para eu participar. Eu falei, não quero participar disso não. Mostra de talentos, você tem que ir lá na frente, no palco, fazer alguma coisa, dançar, cantar. Eu falei, não sei fazer nada disso, não quero participar. Só que as professoras e os alunos falaram, não, Regina, participa sim, é muito legal, né? Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí alguém falou assim, escreve uma poesia. Enfim, eu acabei escrevendo uma poesia, e a minha poesia, quando eu apresentei a poesia lá na USP, a minha poesia foi aplaudida de pé, todo mundo adorou. E aí eu sempre brinco, né, que o pessoal fala assim, Regina, como que você chegou nesse livro? Que eu acabei escrevendo um livro, tá? E aí as pessoas falam, né, como que você chegou nesse livro? Aí eu falo que eu cheguei porque eu comecei a ouvir vozes. Então a primeira voz que eu ouvia era uma voz feminina que falava para mim, Regina, escreve sua história. Regina, escreve sua história. Aí eu falei, não, escrever minha história, mas como eu não sou escritora, não sou nada, como é que eu vou escrever? E aquela voz ali falando. Só que essa voz aí não era a voz do além, não, tá? Era a minha irmã mais velha que ficava no meu ouvido. Regina, escreve a nossa história, né? Que era a Lourdes. A Lourdes.
E eu fugindo, que eu falei, como é que eu vou escrever minha história se eu não sou escritora, né? Pelo menos eu achava que eu não era escritora. E aí depois ela começou a cobrar, Regina, mas você tem que escrever a sua história, tem que escrever. E aí aconteceu esse episódio na USP, eu escrevi uma poesia que foi muito aplaudida, né? Me deu visibilidade. Depois dessa poesia, as pessoas me indicaram, né? Regina, você tem jeito para escrever, por que você não procura um grupo de poetas, mulheres poetas de São Miguel Paulista? Aí me indicaram que é um grupo chamado Sarau 60+. Eu fui atrás desse sarau, conheci a Jeane Silva, que é a mentora desse grupo, conheci várias poetas, ela me convidou para participar desse grupo, e a partir disso aí, como eu estava no meio da poesia, eu comecei a poetizar também. Foi saindo outras poesias, e eu fui juntando, daqui a pouco deu uma quantidade que era suficiente para escrever um livro. E foi quando saiu aqui o meu livro. Que bacana. Sobrevivências, poesias, prosas e memórias. E hoje em dia eu me sinto muito feliz de poder, através da poesia, visitar lugares tipo bibliotecas, CELS, equipamentos culturais, NCIs, onde as pessoas às vezes estão meio para baixo, né, com seus problemas. E eu chego lá com o nosso grupo, levo a poesia e as pessoas se sentem melhor. As pessoas vêm, me dão sorri para mim, me abraçam, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Então é uma coisa que faz bem para mim e para o próximo. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, dividir a mesa com vocês. Que bacana, viu, Regina? E mostrar que a poesia transforma. Eu não sei se algumas pessoas dizem que salva, outras dizem que melhora, eu não sei. Eu acho que é um pouco de tudo. Então a poesia transformou a minha vida. Que bacana. E eu espero que também transforme a vida das pessoas que ouvem. E é isso. Cara amiga Regina, antes de estamos aqui, eu vou passar para também. Estamos com 7.115 pessoas ao vivo, viu? Nossa, que nos maravilha. assistindo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Eu quero aqui mencionar alguns nomes, né? Hermes Pereira, meu grande amigo, o Herbert, o Binho, o Betão, também o Henry Vismark, ele que é filho do Betão, está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Um garotão, mas que está ali, firme e forte, dando audiência para nós aí e dando esse privilégio de nos assistir. Temos também aqui o Henritado, Regina Guerreira, linda e maravilhosa. Que Deus abençoe você e sua família. Olha que maravilha. Edivaldo Santos também, boa tarde a todos, coisas lindas. Deus abençoe sempre a todos os responsáveis por esse programa. Também a Denise Cavalcante, boa noite, parabéns pelo trabalho. E ela também mencionou que é muito importante dar voz às mulheres. Isso é fato, viu? Isso é fato, Zé. Dar voz à mulher é a gente crescer como ser humano, né? Crescer como companheiro, como amigo, porque as mulheres são grandes ajudadoras. Tem sempre uma frase que fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso é fato, é verdadeiro. Então precisa-se ter esse comprometimento, né, com as mulheres, para que elas possam ter o espaço dela. É necessário. Infelizmente ainda nesse país existem salários menores, né, do que os homens na mesma função, mas a gente espera que no decorrer de um tempo muito curto, né, esse fim chegue e que as mulheres tenham seu espaço e espaços garantidos, respeitados, inclusive em relação a salário e cargos, porque as mulheres têm capacidade, né, têm consciência de classe. É só pegar aí as mulheres que são motoristas, né, que você vai ver que o seguro do carro é mais barato para as mulheres do que os homens, porque as mulheres se envolvem muito em menos acidente do que os homens. São mais prudentes, são mais responsáveis e o seguro é mais barato. Então, olha que coisa. Então, eu quero aqui agradecer aqui ao Betão, ao Hermes, ao Binho, quero agradecer aqui também ao Sheik, quero agradecer ao Wagner Gomes, grande homem, amigo. E vamos trazer aqui, viu, Wagner? Se prepare aqui que eu vou fazer o convite a você, meu amigo. Você é um intelectual, um agregador de opiniões, e a gente precisa de você aqui. Wagner sofreu um problema de saúde e houve uma negligência médica, um erro médico, ele teve uma perna amputada.
Então, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe, que eu tenho poucas informações sobre isso, mas quando ele vier aqui, tiver o prazer de recebê-lo aqui, ele mesmo vai esclarecer esses fatos que ocorreu. Então eu quero passar aqui de novo para nossa companheira Cléo, ela vai falar sobre o que a Regina falou. Eu só quero aqui mencionar, Regina, que a sua história de vida é uma história muito bacana, muito bonita. Que Deus te abençoe você, né? A sua mãezinha, que hoje não está mais entre nós, mas que teve um papel fundamental e encontrou pessoas boas no caminho, né? Acho que todos nós sempre encontramos pessoas boas. Graças a Deus, a maioria do ser humano, ela é boas. Graças a Deus. Verdade. Infelizmente, há uma minoria, e essa minoria acaba fazendo um estrago danado. Mas a maioria são pessoas boas. O brasileiro são pessoas boas, são pessoas caridosas, solidárias, né, que chega ali para ajudar as pessoas. Então isso aqui, vivemos num país maravilhoso, né? Um país maravilhoso, tudo que você planta aqui, você colhe, e colhe com qualidade. Lamentavelmente, alguns governantes não pensam dessa forma e acabam atrasando esse país maravilhoso que é o Brasil. Mas as pessoas são brilhantes, trabalhadoras, trabalhadores, pessoas que visam o futuro, né? E aí a gente acaba tendo o privilégio de conviver com pessoas boas que cruzam nossos caminhos e que nos agregam muitos valores. Então eu quero te ouvir de novo, Cléo. Em seguida já quero passar aqui para o Zé, e eu quero te agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua confiança em nós aqui, seu respeito, né? 7.115 pessoas não é brincadeira, e a gente fica muito honrado de ter você aqui nessa confiança, nesse respeito a esse humilde programa que é feito com muito amor, muito carinho, voltado a você e a sua família. Cléo. Bom, primeiro, parabéns, Regina. Olha, quando você começou a contar a sua história, eu falei, poxa, eu poderia apostar que o livro dela é a história dela. Porque quantas mulheres pretas têm uma história que pode sair um livro de poesia, uma história, um conto, um romance, ou então até mesmo um livro para você incentivar mulheres a continuar na luta e a contar suas histórias. Quantas histórias, né, de superação sabemos que nós temos entre as mulheres e as mulheres pretas, principalmente. Quantos talentos que estão guardados, que estão esquecidos somente por conta da negação da própria pessoa, a negação da própria mulher. Porque é tão normal, infelizmente, tão comum a mulher dizer assim, não, eu não sou capaz. Porque muitas vezes ela tem do lado uma pessoa que não diz que nem tua irmã, conta a tua história, tá? E existe uma pessoa do lado que diz, não, você não é capaz, sim, não vai ser bom, não vai prestar, não é bom, você vai se colocar em uma condição vexatória. Não. As mulheres precisam entender que a história de vida dela é uma história a ser contada, a ser dividida, a ser divulgada. Porque muitas vezes você ouve uma história e diz, poxa, eu vou parar de reclamar da minha vida e vou verificar que eu posso fazer melhor. Porque uma pessoa que teve uma condição mais difícil do que a minha, daí eu contando a história é uma poetisa. E eu digo assim, a minha história é muito parecida com a tua, em outro momento eu posso até contar também. E eu acho que é tão importante trazer, óbvio, nessa mesa nós já fizemos vários debates, já falamos de vários temas, tá? Mas olha como é bom, a Regina trouxe aí algo que é tão importante que nós temos que discutir hoje, que é a importância da CLT, que hoje, né, a mídia está desclassificando a CLT. Ela começou a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar carteira assinada com 14 anos. Tá vendo? Ela com 45, se aposentou com 35 anos de carteira assinada. Eu me aposentei com 55, na verdade. Eu com 48, com 33 anos. Que privilégio, né? Com 33 anos. Porque meus pais me ensinaram dizendo que o trabalho é um caminho. Estudo, mesmo muitas vezes não tivemos oportunidade de estudar quando tivemos a idade, por vários motivos. Mas depois você vai estudar. Eu tenho que dizer que o José Carlos foi o maior incentivador para que eu terminasse meus estudos aqui já no sindicato. Tá? E depois tive outras pessoas que me incentivaram a apenas ter o certificado de assistente social, porque eu já fazia o trabalho, mas não tinha o certificado. Fui lá, fiz a faculdade. Mas o José Carlos, inclusive, foi atrás
da escola para que eu fosse estudar. Tá vendo? Me levou lá. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu não posso deixar de dizer, porque as pessoas te incentivam. Então, nós precisamos acolher, aceitar e colocar em prática. Então, Regina, parabéns por você ter ouvido, tá? Então, quando você começou a contar, eu falei, é a história dela. Bonita, né? E a nossa Emocionante. história da romance, da poesia, da música, dá muita coisa. Cleo, E é muito importante. até para te ajudar aqui, e algo que ela tocou no assunto aqui, a nossa companheira Regina, né? Porque quando você fala de mulheres negras, né? Homens negros, infelizmente ainda há muito racismo e muitas barreiras, né? Sim, Hoje, nós estamos falando do século XXI, exato. mas antigamente era muito Quanto pior. mais atrás, pior. Né? Muito pior, né? E aí você acabou citando aqui que a sua mãezinha teve que largar o centro da cidade e morar na periferia porque o sistema, né, colocava para fora, Sim. empurrava. Então olha que loucura, né, Zé? Excluiu. Então para você ver, né, a importância do respeito ao ser humano, né? Do respeito ao ser humano, do respeito às mulheres, do respeito aos homens, principalmente do que se refere aos negros, às negras, que são cidadãos como nós. Não muda nada, só muda a cor da pele. O que é que significa isso aí? Absolutamente nada, porque o caráter é do coração, é da mente. Então, o respeito tem que ser contínuo, diário. Respeitar as pessoas, respeitar o ambiente de trabalho. Então é importante. Eu quero aqui ouvir a Cora e o Zé, e eu queria mandar um grande abraço aí à família condutora, né, em especial ali a garagem da I Carvalho, né, a linha do G e tantas outras que abrange o sistema, né, e dizer que a gente está muito feliz. Mandar um abraço a Nailton Porreta também. Nailton está dizendo que 2026 que tenhamos aqui, né, os programas com temas muito importantes, e teremos, com fé em Deus, porque são vocês que fazem acontecer isso, os nossos convidados que fazem acontecer isso, esse conhecimento hoje que a Regina trouxe aqui. E Então, ele quer vir de novo, viu? e vamos trazer o Ele Nailton. falou pra mim. Vamos trazer o Nailton, porque o Nailton é um cara muito inteligente. É um Historiador da É categoria. um historiador. O Nailton, essa é a palavra. O Nailton é um cara curioso, e quando ele não sabe de algo, ele procura entender, e isso é muito bacana, né? Mas eu quero falar com categoria daqui a pouquinho. Eu quero usar 10 minutinhos finais, Fabinho, que eu quero falar com a categoria, temas extremamente importantes para ela. Mas eu quero ouvir o nosso companheiro Zé, que o Zé, ele trata de temas muito importantes, né? É importante que você que está nos ouvindo ouça com muita atenção, porque o trabalho que o José Carlos faz, né, em defesa do combate ao álcool e à droga é um trabalho muito importante, porque são situações que entram nas nossas vidas e destrói família. Eu já citei aqui, em torno de 60 dias eu perdi o filho de uma amiga nossa, um menino com 19 anos, eu vi esse menino com 4 anos de idade, né, caiu na droga, infelizmente não conseguiu sair e perdeu a vida, né, uma vida brilhante que tinha pela frente, um bom garoto. Não é porque acabou caindo na droga que deixou de ser um bom garoto, era um bom garoto, mas lamentavelmente a droga consumiu e destruiu a vida dele e a vida da sua família. Então eu quero te ouvir, Zé, esse tema muito importante que você cuida com muito amor. Olha, eu queria dizer primeiro que eu fiquei emocionado com a história da Regina, porque a Lourdes, né, sua irmã, nunca me falou do número de irmãos, né, e essa história que você relatou, né? E quando você falou da poesia, né, ela realmente toca na gente, né? Ela penetra, ela entra na gente. E isso também, a poesia, eu entendo que ela nos fortalece. Sim. Sabe, como uma palavra amiga, né? Como você acolher uma pessoa, né? Uma questão de gratidão, como a Cleo falou, que eu me arrepiei, né, Cleo? Foi legal aquele dia. Eu não esqueço até hoje, quando a gente olhou olho no olho, eu falei, Cleo, você tem que estudar, né? E eu falei, olha, para onde você vai, eles dão nó em pingo d'água, né, Cleo? Foi muito legal, corri atrás da escola, porque eu também corri atrás dessa escola, né? Porque eu tinha fugido da escola. E o tema droga, ele tem que estar em todos os programas, rádio, televisão, tem que estar em todos os lugares, porque a droga também está lá.
Está em todos os lugares, né? E não tem idade. E aí, o que você relatou, Regina, me tocou também numa coisa que eu me lembrei da minha infância, como a Cléo mesmo falou. Não tem essa questão de que é exploração de menor. Porque com 8 anos de idade, eu prescontava. Meu pai, nós tínhamos 8 máquinas. Na verdade, chegamos a 8 máquinas industriais e nós prescontava para Maquele e para Clark, que eram um dos melhores calçados que tinham na época. Eu trabalhava. Mas só que naquela época eu já estava fumando cigarro e com 9 anos eu já estava na maconha. Caramba. Percebe? Mas foi uma família também que a gente trabalhou, tivemos assim uma subida, né, a nível social, depois tivemos uma queda, né? Mas independente de qualquer coisa, eu engraxei sapato, eu fiz carreto, eu vendi pirulito, eu vendi geleia, e vendemos pipa, fizemos criações de coelho, fizemos de tudo que você possa imaginar no sentido de ajudar a nossa família, né? E eu não tinha motivo nenhum para seguir esse outro caminho, porque meus pais não bebiam, não fumavam. Eles não bebiam, não fumavam. Essa questão do preconceito, né, do racismo, é uma coisa que me dói muito hoje, porque na minha infância não se falava nisso. Não tinha essa desigualdade. Eu me recordo muito bem nas escolas, né, que foi na época da ditadura militar e etc. Não se falava nisso. Nós tínhamos, tanto preto como brancos, nós éramos amigos, nós brincávamos. Como hoje até, você vê a diferença na questão do futebol, né? Nós íamos assistir uma partida de futebol, a gente estava todos juntos, com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Hoje tem que estar separado, senão eles se matam. Sim. E isso me dói de ver essas mudanças que vêm acontecendo, essa discriminação. Mas eu quero mandar um recado para os políticos, que muitos deles que entram na política, tanto no Congresso, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, que defendem a questão da igualdade de salário das mulheres, depois que entram lá esquecem. E mudam. Começam com outra conversinha, com outras histórias, porque chega lá eles ganham tudo igual. Lá é tudo igual. Então tem que fazer essa crítica assim, porque chega lá eles esquecem da origem deles, de defender a igualdade, defender o salário das mulheres, porque que ganha menos, porque chega lá ganha tudo igual, né, Cléo? Então, isso também me deixa indignado. Mas a questão, voltando na questão das drogas, é uma questão que dói. Mas hoje tem uma outra droga também que está destruindo famílias, que é o jogo, o tigrinho. E outros jogos além do tigrinho. Pessoas que estão me pedindo ajuda, Cléo, porque estão depressivas, estão pensando em suicídios, tá? E estão devendo para agiotas. E as famílias também precisam estar atentos a esse aparelho aqui. É através desse aparelho aqui que as pessoas estão se viciando em jogos, que em algumas situações é muito pior que a droga. Quando eu estive em Lisboa, eu até me surpreendi numa clínica que nós fomos visitar do governo lá, eu vi lá, está no meu ombro, no meu zap, você vê, no meu ombro está assim, além de outras drogas como heroína, maconha, etc., estava lá, jogos, internet e compras, que é uma doença, que não tem cura, mas tem tratamento. Eu estou aqui, eu sou uma prova viva, eu estou aqui, 71 anos, quem não esperava chegar aos 30. Então, e outra, uma coisa, um detalhe, nós, comerciários, somos o pioneiro, né, Cléo? O pioneiro, podem pesquisar. Eu estou aqui para 24 anos, fazendo esse trabalho, de resgatar, de fazer palestras. Quinta-feira mesmo eu estive na Fundação Casa, que eu sou parceiro há 25 anos, que esse ano, agora esse mês está completando 26, na verdade, parceiro da Fundação Casa Antiga FEBEM, que começou no Acesso Garcia. E quinta-feira eu estive lá, atrás da Arena Corinthians, que tem uma Fundação Casa lá, e acabei de hoje ser convidado para ir numa palestra na Fundação em Mauá, né? Então, e a obra social Dom Bosco, não posso esquecer de espécie alguma, que esse ano vai para 24 anos também que somos parceiros. E foi a Regina que através da Cida, falecida Cida, que me descobriu. Você conheceu a Cida, né? Conheci. Então, foi a Cida que me descobriu no programa Ideias em Debate, né? Que assistiu e me convidou. E através da Cida e da Lourdes, que aí eu acabei indo para a escola e conheci o padre e hoje, até hoje, somos amigos, né? E eu fico muito feliz, até porque eu sempre falo do compromisso que eu assumi no dia 29 de janeiro de 85, que enquanto vida eu tiver, eu quero estar
ajudando as pessoas. Lindo. Sabe, não importa quem seja, de cor, raça, sexo, não tem. Onde tiver um ser humano, eu estou lá e quero ajudar. É assim, Maravilha. esse é meu legal, trabalho, Muito Chiquinho. lindo. Que bacana. E já velho. falei para você, deixei à disposição o dia que você quiser marcar com a diretoria. Perfeito. Gostaria também de falar da Sandra, que é uma história muito... É uma história bonita, mas ao mesmo tempo é uma história triste. E ela vai estar com você aqui dia 20, né, a Sandra. Perfeitamente. E eu até me arrepiei, porque é uma amiga de muitos anos, fazia tempo que a gente não se encontrava, e quando eu fiz esse contato com ela, ela me pegou de surpresa e me levou para um podcast na quinta-feira, lá aqui, me lembro, me deu um branco aqui da rua, do bairro aqui, mas eu vou lembrar. E eu cheguei lá do nada, ela não sabia que o Ferrarini era meu amigo. E eles estavam com parceria, quando eu chego lá, eles estavam com estúdio, o Ferrarini estava lá. Aí quando ele soube, eu falei assim, Zé Carlos, entra aqui. Mas mandou entrar e tal, aí começamos a bater um papo, né? Mas a Sandra me contou uma história que me entristeceu, fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo fiquei feliz pela vontade, pela luta, né, que ela teve, que ela chegou, não vou nem falar, né, de tudo que aconteceu, mas vai ser uma surpresa muito grande, Cléo. Eu quero que você esteja com ela aqui, tá, dia 20, porque a Sandra, ela tem uma história fantástica de luta, né, de superação, perdeu um filho, sabe? Foi uma coisa, assim, extraordinária, que as pessoas precisam ouvir isso. E hoje não é em qualquer programa que a gente vê, né? Como 132, que é um número que salva vidas. E você não vê isso na televisão. 132, a família, qualquer um que está nos assistindo, ligue 132 para ver. Narcóticos Anônimos. A pessoa vai atender em qualquer lugar do território nacional. Pedir ajuda, olha, eu quero ajuda. Liga para o Zé Carlos, liga para o sindicato, marca um horário, você vai ser muito bem atendido e também encaminhado. Agora, a dependência química é uma doença muito complexa, porque a pessoa precisa querer. Porque se ela não quer, não tem como. Nós estamos lutando, brigando contra o governo para acabar com essa história de internação voluntária, que não funciona. Não funciona. Tá? Porque eu vou fazer 41 anos que eu estou lutando contra essa doença, que não tem cura. Eu estou lutando. Mas o governo tem que saber, e sabe muito bem, que na Cracolândia ninguém vai falar que quer o tratamento. Ele pode falar que quer, mas no outro dia ele muda de ideia. Então tem que ter internação involuntária, sim. Sou favorável à internação voluntária. Então, os governantes que estão nos assistindo, poxa, vamos acordar. Vamos salvar a vida, porque talvez amanhã ou depois, ou você ou alguém da sua família pode ser vítima daquele pessoal da Cracolândia que se espalhou em São Paulo inteiro. Aqueles 4 mil que tinha lá, não foi recuperado não, que ficou 900 não. Eles estão espalhados no centro de São Paulo inteiro. Perfeito. Então eu gostaria de mandar essa mensagem, viu, Chiquinho? Perfeitamente. Me desculpa aí, mas Não. é um desabafo, porque é um absurdo o mundo que nós estamos vivendo. Lá em Lisboa, a Cracolândia era de heroína. Eles conseguiram. Por que a gente não consegue aqui, com a estrutura que nós temos, que Portugal é menor do que São Paulo? Muito menor que São Paulo. Né? E eles conseguiram. E uma droga muito mais letal, muito mais perigosa, que é a heroína. Sabe? Então, esse é o recado que eu quero passar para o nosso governador. Vamos abrir essas portas. Vamos, olha, tem espaço, tem fazenda, tem sítio, tem chácara, o suficiente para salvar essas vidas. E famílias que estão desesperadas, famílias que estão precisando também de tratamento psicológico, psiquiátrico, porque não é só o dependente que sofre. A família às vezes sofre muito mais, como meus pais sofreram na época, e eu não tinha essa visão. Foi quando eu parei que eu fui enxergar o mal que eu estava causando para os meus pais. Me desculpa, mas a cereja do bolo é a Regina. É que o nosso tempo ele acaba, só faltam 9 minutos. Passa muito rápido, mas assim, temas extremamente importantes. Sim. Né? Quando você entra nessa questão, Zé, de droga, álcool, a gente vê tanta família destruída, mas destruída por completo. É lastimável, né? O que a gente vê acontecer. Mas daqui a pouco eu vou fazer as considerações finais e vocês tocam em algum assunto ainda para a gente finalizar. Mas eu queria me dirigir rapidamente à categoria, né, a motoristas, a cobradores,
a fiscais de ônibus, a mecânicos, eletricistas, tapeceiros, borracheiros, manobristas, enfim, todos aqueles que compõem o quadro de funcionários do sistema de transporte. Primeiro, esse programa ele foi feito para você, por você, para que leve informações extremamente importantes, que você possa tirar proveito, né, de todos esses aprendizados que a gente acaba aprendendo todo dia aqui, informações preciosas que dinheiro não compra, né, mas que você está tendo hoje gratuitamente, né, por pessoas que têm experiência, larga experiência, né, convivência, viveu e vive isso, né, e faz tudo isso por amor. Inclusive, mandaram perguntar aqui como compra o seu livro, né? Depois você passa isso aí ao final. Ok. O Henrique, nosso amigo, está perguntando onde compra o seu livro. Ele, 7.225 pessoas. 7.225 pessoas. Olha como nosso programa ele é um programa maravilhoso, viu, Cleo? É muita pergunta. Regina e Zé. É um programa que você inicia com o número alto e termina com o número alto. Então são pessoas que assistem continuamente, né, o nosso programa, porque bom, né? viu que é importante. E eu quero me dirigir a você, trabalhadores. Subiu para 7.348. Vou parar de falar, porque É não isso. toda hora. 7.348 pessoas ao vivo, muito obrigado. E eu quero me dirigir a você, eu quero primeiro aqui falar em nome do presidente Valdemir dos Santos Soares, que é o moleque, né? Nós fizemos, na pessoa dele, do presidente moleque, uma grande campanha salarial, que se diga de passagem, a melhor campanha salarial desse país. A inflação estava 5,32 no mês de maio de 2025, e o presidente moleque, né, na presidência do sindicato, conseguiu para a categoria 10,32. Para aqueles que não acreditaram e não acreditam, no dia 5 de fevereiro próximo agora, de 2026, a categoria terá mais um reajuste de 2,5% de aumento no seu salário. Isso é conquista do sindicato. Fizemos uma grande campanha, né, e conseguimos, ao longo dos anos que a gente víamos tentando e não havíamos conseguido, que era quando os trabalhadores saíam de férias e não tinham direito do seu vale-refeição. Hoje é uma realidade. Muitos duvidaram, torceram contra, a turma do quanto pior melhor, né, torcendo para que não desse certo, quebrou a cara. Porque a categoria hoje vive uma realidade. Todos os trabalhadores que saíram de férias, Creu, Regina, José Carlos, Fabinho e todos que estão nos ouvindo, saiu de férias no mês de setembro de 25, outubro de 25, dezembro de 25, já receberam o seu vale-refeição nas férias. Então isso é uma realidade, é uma conquista do sindicato, do presidente moleque, é palavra dada e palavra cumprida. É assim que nós trabalhamos, com a verdade, sem enganação, sem mentira, trazendo sempre a realidade. Claro, colocando as dificuldades, mencionando as dificuldades, mas buscando a realidade. E a realidade de hoje é o TIC Everson nas férias, é 10,32 de aumento, é 5% de aumento real no salário da categoria. Que é isso que aumenta o seu poder de compra para que você possa ter um ganho maior, que você possa usufruir melhor e que você possa cuidar da sua família com mais dignidade. Então, esse é o trabalho do sindicato, é o papel do sindicato. E agradecendo a você que confiou na luta, confiou no seu sindicato e a realidade chegou e hoje nós podemos comemorar que existe um sindicato que atua e atua firmemente em defesa daqueles que nós representamos, que são os trabalhadores em transporte. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero passar aqui aos nossos convidados, né, para que façam as suas considerações finais e que a gente possa ter novamente em breve, né, essas pessoas aqui, porque o tempo passa muito rápido, mas que são pessoas que agregam valores nas nossas vidas e essas pessoas que nós precisamos estar próximo, porque elas que fazem mover esse país, mover as pessoas, mover cada um de nós pelas nossas emoções, pelos nossos conhecimentos, e a gente acaba aprendendo todo dia. Eu quero começar por você novamente, Zé, rapidamente, e depois pelas nossas companheiras mulheres que estão aqui. Eu vou ser bem curto e rápido. Gente, muito obrigado para todos que estão assistindo e repetindo, o sindicato está aqui à disposição, né? O Chiquinho Guerreiro, parabéns, Obrigado, Chiquinho, obrigado pelo convite também, né? Regina, poxa,
Fiquei muito orgulhoso, feliz de você estar aqui conosco. Espero que você volte também, né, para a gente, porque quando ele falou, o tempo é curto, tá? Então, olha, um abraço a todos, né? E feliz 2026. Cleonice, minha amiga. Bom, e eu quero agradecer imensamente mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Falar desses temas, mulher, violência contra a mulher, a questão racial, LGBTQIA+, pessoas em situação de toda a população em vulnerabilidade, a população que tem dificuldade de adentrar ao mercado de trabalho, de resgatar a sua cidadania, é um tema que me apaixona porque a gente aprende todos os dias. Ouvindo histórias como a da Regina e de tantas Reginas que existem nesse mundo. Falar da questão racial, nós sabemos sim que a população preta tem uma história e por isso que ainda hoje nós brigamos pela igualdade e contra, né, esse racismo odioso que ainda nós temos, infelizmente. Mas eu quero só terminar dizendo o seguinte, eu sei que algumas mulheres ficam um pouco bravas quando é dito que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Muitas mulheres ficam muito incomodadas. Mas eu digo para as companheiras, sempre estaremos lado a lado, homens e mulheres. E muitas vezes à frente. Porém, quando atrás nós estamos, é para empurrar Pronto, esses homens acabou. para adiante. Já está explicado. Não, está explicadíssimo. Não fiquem bravas, é desta forma. Quando nos colocam atrás, é para empurrar, para que esses homens sigam em frente. Muito bem. E vençam aí a batalha da vida Está do corrigido dia. e o recado já Parabéns. está E muito entendido. obrigada. E que 2026 seja maravilhoso para todos nós. Regina, minha amiga. Léo, isso é grande verdade que aumenta ainda o público. 8.017. Olha que beleza. Maravilha. Ao vivo. Regina, Por favor. Ok. Gente, eu só quero também agradecer de estar aqui, dividindo a mesa com a Cleo, uma pessoa maravilhosa. Obrigada, Zé Carlos, pelo convite. Chiquinho, você foi um amor, estou conhecendo vocês hoje. E, assim, quem quiser comprar o meu livro, é diretamente comigo, tá? Por enquanto não está nas livrarias, por enquanto. Futuramente pode estar. Meu nome é Regina Ramos e no Instagram eu estou como Ramos Regina 1221. Pronto. Anotem aí. Chiquinho vai comprar 5 para presentear É o isso próximo. aí. Ok. E aí é só me chamar no privado que a gente conversa, tá? O preço é Perfeitamente. apenas R$35, não é Ok. caro, tá? E aqui nesse livro você vai encontrar poesias que falam sobre a nossa negritude, fala sobre racismo, fala sobre a vida. Eu tenho certeza que da mesma forma como a poesia me abraçou, me emocionou, vai emocionar todos vocês e abraçar todos da mesma forma. Obrigada pelo carinho. E estarei aqui sempre que me convidarem. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Posso fazer uma sugestão? Deve. Vamos marcar um dia para lançar o livro Perfeitamente. Fazer com a lançamento. Regina É uma na honra, UGT. Regina. É Sim, uma não é honra. não? Lá É na uma UGT. Aí. Vamos fazer uma atividade Inclusive, para lançar eu o quero, livro. eu quero aproveitar também aqui, mandar um abraço ao Daniel da Portaria, grande homem, o Daniel da Carreta, Daí Carvalho, e todos aqueles que nos ouviram aqui, nos assistiram, teve a paciência aqui, a gente humildemente agradece, viu? Porque sem vocês aqui, esse programa não funciona, ele não teria êxito. E vocês são a máquina que move esse humilde programa. E eu quero agradecer essas 8.017 pessoas que participaram aqui, né, ativamente conosco. É uma honra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Eu quero agradecer o presidente Ricardo Patá mais uma vez por nos ceder esse espaço aqui, humildemente, carinhosamente. E aproveitar e fazer o convite, presidente Ricardo Patá. A cadeira aqui te espera. Você é um grande homem, um grande político, um grande sindicalista, respeitado não só no Brasil, mas por parte desse mundo que você roda, que você foi conhecer pessoas do movimento sindical e que você é muito importante. Está aqui, vai abrilhantar muito a nossa categoria do sistema de transporte, que te ama. São trabalhadores que gostam do seu trabalho, respeitam o seu trabalho e a sua pessoa. Porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa humilde e que sabe respeitar o ser humano. E isso que é fundamental na nossa vida. A gente gosta do que a gente faz, Cléo, Regina, Zé. Verdade. A gente gosta do cheiro do ser humano. A gente gosta de abraçar o ser humano. E esse contato físico é algo que eu peço a Deus que eu nunca perca essa essência. Porque eu faço questão. Quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. Né? Estou há 30 e poucos anos no sistema de transporte, né? Só numa empresa há 30 e poucos anos. Então são
A categoria sabe como eu gosto de receber, abraçar, aquele abraço caloroso, porque você sente a emoção de cada um das companheiras, dos companheiros que a gente vê no dia a dia, uma vez por semana, a cada 15 dias, mas que a gente abraça e abraça com afeto, com carinho e com muito respeito. E que a gente procura sempre fazer o melhor para que a gente possa ser um humilde contribuinte, né, para uma vida melhor, para um momento melhor, para um local de trabalho mais seguro, mais respeitoso e que você possa conduzir o seu trabalho e cuidar da sua família com muita dignidade. Eu quero encerrar aqui agradecendo ao Fabinho, ao Esdras e a todos aqueles que nos ajudam a compor esse programa, que eu já disse aqui, vou repetir, que é feito com o maior carinho e amor, feito para você e pela sua família, para levar informações, para que você possa ter cada vez mais valores a acrescentar na sua vida diária, profissional e pessoal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe, e estaremos aqui novamente na terça-feira, às 18 horas em ponto, com novos convidados e já fazendo o convite aqui, já foi aceito, Cléo. A gente vai lançar o livro da companheira Regina e vamos marcar essa nova data aqui, porque a sua história de vida é uma história de vida bonita e deve ser seguida, né? Seguida porque nós ainda temos, lamentavelmente, preconceitos no nosso meio, que isso também tem que acabar. E dizer a você, mulher, mais uma vez, se valorize, não se permita ser agredida por quem quer que seja. Denuncie 181, 190, procure a Defensoria Pública e coloque na cadeia, porque esse não é seu amigo, não é seu parceiro. Esse é um bandido disfarçado de companheiro e que, se você não abrir o olho e se alertar, ele poderá tirar a sua vida. Então denuncie 190, 181 e ponha esse canalha, esse bandido, esse agressor atrás das grades, que é o lugar que ele tem que estar. Muito obrigado a você, uma boa noite e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Meu muito obrigado, viu?